Perguntaram a minha percepção espiritual sobre a morte do nosso querido irmão que se foi, Chaba. Desde já apresento as minhas sinceras condolências, que Deus console a família enlutada e a todos os seguidores. Essa morte prematura, ela tem origem espiritual. Toda morte prematura começa no mundo espiritual e no físico é apenas uma formalidade. Chaba não é o primeiro filho desta senhora que morre. Se vocês analisarem o percurso dessa família, já são 3 que partem de uma forma prematura. Quando alguém nessa família tenta ascender, essa pessoa acaba sendo morta. Nos relatos das pessoas que conheciam a ele e a sua família, o primeiro filho futebolista também morreu e de uma morte prematura. Tudo isso aconteceu quando ele estava prestes a assinar um contrato numa grande equipa a nível nacional. E morreu do nada, coisa que não se explica fisicamente, é algo espiritual. O segundo filho também era cantor. Na época do sucesso também morreu. Daí a razão que o pai do nosso querido irmão Chaba não quis que ele ingressasse para a música, porque ele tinha medo de perder o seu filho. E eu me lembro numa entrevista que ele deu em tempos, ele disse exatamente que o pai não aceitava que ele cantasse, ele fazia isso às escondidas. Mas mais tarde o sucesso veio e tudo ficou exposto. Você vai me dizer que é coincidência isso, 3 filhos a morrerem do nada? E a minha questão é essa família que perdeu esses filhos, o nosso querido irmão Chaba, está a receber muito apoio financeiro, é bom, porque eles precisam de ajuda. Mas a melhor ajuda para essa família é ajuda espiritual. Que eu e você nos levantemos para orar por essa família. Porque há um gigante demoníaco que está a perseguir os filhos dessa senhora. Esta família precisa de acompanhamento espiritual, de libertação. Então, quais são os fatores que podem levar qualquer pessoa a uma morte prematura? E quais são esses fatores espirituais? A negligência espiritual. Não negligencie as realidades espirituais, as origens da tua família. Não negligencie os rituais que fizeram na tribo da tua família. Não negligencie isso. Quando a vida de alguém está dentro de um altar, e esse altar foi erigido há um tempo e por certas pessoas que controlam ela, quem nós chamamos guardiões, essas pessoas vão trazendo oferendas a esse altar. E as oferendas são membros de famílias, são pessoas, são almas. E esse altar reclama, chega a uma fase que reclama. Você sabe, há muito tempo, até eu e muita gente em Angola e no mundo não sabia das realidades de altares familiares. É uma plataforma que os bruxos, inclusive até sobas, inclusive ocultistas, erguem para servir de quê? De plataforma de aterragem de demônios e para sugar vidas, energias. Essa senhora revela ser muito especial, porque os filhos dela estão a acarretar dons extraordinários para a nação. E é dali que Satanás quer atacar ela e os seus filhos. Já lá se vão 3. Então vamos tomar cuidado com as leis que foram erguidas nas nossas famílias. Vamos tomar cuidado com os laços e cortá-los. Você já se perguntou se você é de que tribo? E quais são os rituais que têm feito nessas tribos? E você já se perguntou o porquê? É apenas uma coisa de cultura? Ah, cuidado! Porque existem algumas coisas que são mescladas, ocultadas, e tudo em nome da cultura, mas que ambas são as responsáveis para a nossa desgraça. Eu tenho a certeza que você já presenciou uma família em que há morte todo o princípio do ano, no meio do ano, no fim do ano. Tem que se analisar a genealogia de cada família. Qual é o estrago que tem sido feito em cada família? Qual é a doença que tem passado de geração em geração? Qual é o tipo de comportamento que tem tido de geração em geração? Porque não é coincidência, o que vocês chamam de coincidência é altar, é lei. Você precisa identificar se o que você está a viver, esse problema que você está a viver, se alguns membros da tua família dos antepassados já viveram, para poder identificar que é um laço, que é uma lei imposta na tua família. E isso deve ser quebrado em oração.
Existem famílias assim, arrastadas com maldições, espíritos que reforçam as maldições. Vai ver que ninguém casa, ninguém sobressai. Quando alguém tenta sobressair, morre. E não só, também existem alianças que são feitas por conta de pactos, em troca de sucesso. E quando não se cumpre aquilo que foi requerido nos rituais, então a pessoa morre cedo também. Esse é um dos outros casos. Outra questão, a exposição da fama, os seguidores. Isso atrai espírito de inveja. Inimigos vão se levantar cada vez mais. Atrai batalhas e combates espirituais agressivos. E se você não for preparado espiritualmente para isso, se não tiver cobertura espiritual, você vai sucumbir. É necessário você ter uma cobertura espiritual. Ter Deus, para Ele te blindar e nenhuma flecha te atingir. Para vocês que são famosos nas redes sociais, a fama é boa, mas tem um lado oculto. Existem observadores que estão ali para te lançar flechas. Daí a razão de que você deve se blindar em oração. Alguns procuram proteção nos soba, nos bruxos, entre outros. Mas a nossa maior proteção está em Deus. É Ele a nossa rocha firme. Eu vou terminar com 2 exemplos. Eu vou fechar com 2 exemplos. O exemplo de Jó. Perdeu os seus filhos por conta de uma aposta que Deus fez com o diabo. Mas mais tarde ele clamou e ele conseguiu ser restaurado. Segundo exemplo foi Rispa. Em 2 de Samuel 21:10. Ela perdeu 2 filhos e ainda assim vigiou o corpo desses filhos mais ou menos 6 meses. E isso é muito forte. Que amor até esse nível. Então, mães, jamais devemos deixar de cuidar dos nossos filhos. E é melhor cuidá-los enquanto estão vivos. É melhor ensiná-los o caminho do Senhor enquanto são vivos. Um conselho a mamá do Shaba: não aceita nenhum ritual no momento e depois do óbito. Caso contrário, continuarão a perseguir os teus filhos. Não aceita isso. Vai mesmo para a igreja, mamã. Se devociona cada vez mais. Ore, jejue, que nós estamos orando por ti. Deus abençoe.